Desde pequena eu nunca fui uma criança normal. Eu deixava de comprar Barbie ou qualquer outro tipo de brinquedo pra poder comprar gibizinho da Turma da Mônica ou caça-palavras. E era muito, assim, as pessoas me viam muito diferente por causa disso. Então, tipo assim, eu lembro muito claramente de uma vez ir numa banquinha de jornal, tava com a minha mãe e os meus irmãos, e eles pegarem, assim, os brinquedos que tinham lá e eu ir diretamente no gibis da Turma da Mônica. E foi um fato muito engraçado que o vendedor olhou pra mim e falou: nossa, mas você não quer uma Barbie, você não quer, sabe, qualquer outra coisa, tipo, você vai pegar um gibizinho. E eu falei: não, tá, beleza. Aí eu fui e peguei um caça-palavras. E eu lembro muito bem que ele olhou pra mim e falei: nossa, e ele falou assim: nossa, você é muito diferente das outras crianças, né? Eu acho que ele me achou muito esquisita, mas tudo bem. Então, desde pequena eu sempre gostei de coisas mais assim. Então, adorava desenho de qualquer tipo, sabe, Cavaleiro dos Zodíacos, Dragon Ball, que não era desenho de menina, né? Brinquedos, assim, brincava de boneco e tudo mais, mas tava sempre com um carrinho ali brincando com meus irmãos. Eu tenho mais 3 irmãos mais novos, que foi que eu cuidava deles, então era mais uma menina e 2 meninos. Então nunca teve esse negócio de, isso é meu, isso é seu. Então a gente sempre brincava, assim. Então nunca teve esse problema. Só que de fato eu sempre gostei de coisas mais como card games, por exemplo. Yu-Gi-Oh! Quando foi lançado, lembro muito claramente que quando Yu-Gi-Oh! Foi lançado, eu tinha um grupinho de amigos. E esse grupinho de amigos a gente viu, enfim, passava de manhã e estudava à tarde. E aí quando assisti, nossa, foi o primeiro episódio, nossa, que não sei o que, cheguei na escola, todo mundo, esse grupinho de amigos, uns amigos mais nerds que eu tinha. Então a gente começou, tipo, a desenhar, pegar papel, rasgar a folha do caderno e começar a desenhar, tipo, as criaturas muito nada a ver, uns efeitos muito nada a ver, uns ataques roubados. E, tipo assim, tiramos da cabeça, porque foi o primeiro episódio que a gente tinha assistido e, tipo assim, tava tentando replicar o anime. E, meu, acho que passou uma semana e aí chegou as cartinhas, aqueles pacotinhos, né, super pirata na época custava 5, 10 centavos. Acho que o máximo que eu paguei naqueles pacotinhos foram 10 centavos. E a gente começou a brincar. E mesmo sendo Yu-Gi-Oh! Que tinha um anime, a gente tirava as regras sei lá da onde que a gente tirava as regras. Era vindo da cabeça, sabe? A gente tinha uma base ali do anime, mas querendo ou não, Yu-Gi-Oh! É mais. Não que ele é complicado, mas ele é mais interpretativo, a gente pode dizer assim. Então, diferente do médico, do Pokémon, que você tem a mana para baixar lá a criatura, você tem outras regras para você baixar criaturas. Então, por exemplo, assim, você tem que se sacrificar, você tem que. Tem uma carta que puxa outra, enfim, são outras coisas. E a gente montava o deck, tipo, com as cartinhas que vinha, não sabia montar deck nem nada. E foi meu primeiro contato com card game de fato, de jogar. Antes disso, tinha um card game do X-Men, assim, muito aleatório, também nem sei de onde tinha surgido, eu tinha as cartinhas até um tempo atrás. Então, assim, só que eu colecionava, sempre gostei desse negócio. Tinha uns Tazo, nossa, adorava Tazo. Aquelas pitulinha que, nossa, tô entregando a minha idade, né, gente? Mas aquelas pitulinha que... Pitulinha, aqueles refrizinho pequenininho, que teve uma edição do Pokémon, que vinha Pokébola, vinha um Pokémonzinho dentro. Então eu sempre gostei dessas coisas. Eu lembro que nessa época não tinha condições de videogame, assim. Eu morava em São Paulo, no centro de São Paulo. Meus irmãos tinham problemas respiratórios, então a gente foi se afastar mais do centro. A gente foi morar em Franco da Rocha, onde meu pai tinha a família lá dele. E era uma cidade, hoje em dia tá melhor, mas na época era uma cidade, assim, muito ovinho. Só que quando a gente se mudou, tava mais perto do centro, então era que nem, a gente era um grupo de 6 amigos e a gente entendia, pô, conversava, tinha os irmãos de alguns amigos que jogavam RPG. Primeira vez que eu ouvi sobre RPG.
E aí a gente tentava, assim, brincar sobre, mas na imaginação, não era RPG de fato. E a primeira vez que eu ouvi sobre Magic foi aí também. Então, um amigo de alguém falou, o irmão de alguém falou. E, pô, sabe, Yu-Gi-Oh! Tem esse tipo de card game, assim, que não sei o quê. Só que a gente não tinha informação, não tinha como chegar. E naquela época, o irmão mais velho só servia pra menosprezar o mais novo. Eu não sei se é assim mesmo. Eu nunca fiz isso, mas, tipo assim, esculachar. E uma das outras coisas que eu também gostava muito era o videogame. Nunca tive um videogame, assim. Eu tive a oportunidade de jogar o Master System, quando eu tinha, uns, sei lá, uns 7, 8 anos. Com meu irmão, eu lembro que a primeira vez que eu joguei com meu irmão mais velho, a primeira vez que eu joguei um Master System foi um Street Fighter. Não, minto. Street of Rage. Ai, gente, eu não vou cortar, sinto muito. Street Fighter foi depois. Mas Street of Rage foi o primeiro game, assim, que eu peguei e joguei. Eu e meu irmão, lembro da gente passar a madrugada jogando, mas a gente ficou 2 semanas só com o console, que era um de um primo de não sei quem que tava vendendo. Meu irmão ia comprar, mas rolou umas coisas e ele não comprou. Enfim, eu lembro muito vagamente. Mas eu lembro muito bem do primeiro jogo dele jogar, Street of Rage. E eu nunca pude ter um videogame. Sim, né? Então, eu jogava videogame na casa de amigos. Eu jogava videogame na casa de amigos, ou ia na casa de um primo, ou, sabe? Coisas assim, não tinha internet pra você zerar o jogo no YouTube. Você tinha um detonado e outro, e naquela época a internet era caríssima, não tinha. Eu fui ter internet muito tempo depois. Então eu tinha esse grupo de amigos e depois, enfim, a gente teve que se mudar, porque morando de aluguel, a gente se mudou ainda mais afastado de Franco. Aí foi o declínio, foi quando eu conheci o futebol, mas foi um declínio, assim, gigantesco. Porque nessa época a gente jogava Yu-Gi-Oh!, tinha Beyblade, nunca tive uma Beyblade original, mas aquela de garrafinha de detergente, enfim. Pra não falar que eu nunca tive, eu tive uma bem pequenininha assim, mas também não era original. E, meu, a gente chegava na hora do recreio, a gente brincava de tudo um pouco e pronto. E aí, nessa escola que eu fui, ninguém conhecia isso. Era a mesma cidade, mas ninguém conhecia Yu-Gi-Oh! E eu lembro muito que eu tirei, enfim, porque a professora também era super tranquila, então, tipo assim, ela deixar os cardzinhos em cima, porque terminava, pode conversar aí um pouquinho, aí a gente brincava e tudo isso. E quando eu tirei, tipo, todo mundo me olhou assim, esquisito. Tipo, o que é isso? E na hora do intervalo vieram perguntar e tudo mais. Eu achei um absurdo que ninguém conhecia. Na verdade, eu conhecia, mas não sabe? E aí, fui explicando e tudo mais, e a galera começou a pegar o jeito. Só que eles não gostavam de duelar, eles gostavam de bater cartinha. Então, tinha um bolinho de cartinha. Olha eu. Tinha um bolinho de cartinha que eu batia, né? E aí as cartinhas que tava boa eu colocava na minha coleção de cartinha que era pra duelar. Então, enfim, acabou, mas assim, aí o pouco de amigo que eu tinha, né, que tinha interesse nessas coisas, acabou. Não entendi mais sobre RPG, nem card game e tudo mais. Então era o que a televisão passava, né? Depois de muito tempo chegou a internet, mas a internet é de escada, então, tipo assim, jogava Need for Speed pelo CD-ROM que a gente comprava e vinha aqueles 1000 e tantos jogos. Versão beta, não era a versão completa, né? Enfim, aí foi indo, meu irmão teve uma lan house, na lan house eu comecei a aprender mais sobre algumas coisas. Foi onde eu comecei a entender mais sobre programação. Então, acho que foi meu primeiro também contato com a programação. Então, depois de um tempo, é isso. Eu virei essa nerd esquisitona que com quase 30 anos não mostra que é nerd em qualquer lugar. E a importância da internet que teve no meu conhecimento, no meu hobby. Então, eu acho que essa foi a intro. Vamos lá. Sim, foi uma intro meio grande, mas como eu disse, esse formato é mais para papear e tudo mais, então vão ser vídeos, eu acho que vão ser vídeos um pouquinho maiores,
mas eu vou tentar não me extrapolar aqui. Basicamente, a internet me fez conhecer muitas coisas, desde hobbies novos, quanto aprender coisas que eu nem achava que existia. Então, astronomia, que é uma coisa que eu gosto muito, ciência, hobbies, eu aprendi a fazer algumas coisas de desenho com a internet. Desde pequeno eu sempre gostei de desenhar, apesar de ter parado com o hobby. Ler, ter acesso mais fácil aos livros, porque teve uma época que eu infelizmente não tinha condições. Então, achar livros para ler, baixar jogos. Então a internet deu muitas possibilidades para essa pequena nerd aqui. E às vezes eu me pergunto que se eu não tivesse nascido em 94, tivesse nascido mais assim na época de ouro da internet, quando ela realmente, sabe, o que eu poderia ter me tornado. Porque, por exemplo, RPG. Infelizmente, RPG eu fui conhecer ano passado. Conhecer assim de jogar. Então, por exemplo, porque eu não tinha amigos, eu não tinha internet para jogar online, eu não tinha como pesquisar, não sabia onde procurar. Era uma seita, como todo mundo achava. Então, eu não tive esse acesso a essa informação fácil. E eu era uma menina que minha mãe era super protetora, então, tipo assim, era de casa pra escola, da escola pra casa. Quando eu jogava futebol, era do treino pra escola, da escola pra casa e afins. Então, sempre tive essa dificuldade da informação em si. E quando foi ano passado, e eu sempre fiquei com essa vontade de jogar, por exemplo, RPG e Magic. Quando foi ano passado, finalmente tive coragem, enfim, depois de uma turbulência na minha vida. E eu conheci, assim, comecei a jogar de fato, conheci melhor o RPG e o Magic e comecei a jogar. E vem uma coisa vem um pensamento que é muito fato, né? Depois da internet, minha vida mudou. Ter acesso a jogos, eu gosto muito de jogo antigo. Eu gosto muito de retro games. Então, tipo assim, a internet me deu a possibilidade de jogar retro games. Não fechei todos, não, eu acho que foram poucos que eu fechei, mas é porque esse bombardeio de informação, então começa um joguinho aqui, não, agora eu vou testar esse aqui, então fui testando vários jogos que eu queria jogar quando era criança. Não tive a oportunidade e isso me dá o quesito de que se eu jogasse quando criança, eu ia ser uma nerd maior, né? Porque hoje em dia é só, assim, testar, jogar um pouquinho ali pro outro, porque eu não tenho tempo. Infelizmente, quando a gente se torna adulto, a gente tem que fazer sacrifícios. Tem uma frase muito interessante que é: o que eu vou sacrificar hoje para fazer uma determinada tarefa? E isso é muito real, gente. E agora que eu tô fazendo faculdade, é palpável o quanto isso é real. Porque, assim, eu me vejo sacrificando próprios assuntos da faculdade, do curso que eu tô fazendo de web design, para poder acelerar o que eu tô aprendendo. Então, são sacrifícios que eu tenho que fazer para poder colocar na minha rotina e me adaptar a isso. E, enfim, tenho certeza que quando mais nova, se eu tivesse acesso a card game, a RPG, a jogos, eu jogaria muito mais, eu teria muito mais acesso, eu teria muito mais referência. E que hoje que eu tenho acesso é limitado. Então, tipo assim, eu quero jogar card game. Meu, eu não tenho tempo. Assim, eu tenho que sacrificar alguma coisa pra mim ir numa lojinha e jogar card game. Porque vai aí uma tarde todinha, porque até eu ir e voltar, tudo bem que hoje em dia eu moro melhor, moro mais perto do centro, mas mesmo assim, tô em São Paulo. São Paulo é enorme, pacas. Então, pacas, quem fala pacas, gente? Enfim. E então um rolezinho, é um rolezinho. E isso que acontece? É uma tarde que eu tenho que sacrificar, limpar a casa, ou só passar um pano na casa aí, ou
parar de fazer um exercício aqui de design, de front-end e... Então, tipo assim, eu gosto muito de cubo mágico, como vocês estão vendo, né? Mas eu brinco, assim, muito raramente de brincar só. Não tem esse negócio de, ai, vou treinar pra fazer, tipo, esse daqui em 10 segundos. Não vou, gente, não vou porque eu não tenho tempo pra isso. Eu tenho que dividir meus hobbies. Sou uma pessoa que tem muito hobby. Jogo card game, eu jogo online, eu jogo games virtuais, eletrônicos, né? Eu gosto de RPG. E eu gosto de leitura, eu gosto de escrever, eu gosto de desenhar, eu gosto de assistir, enfim, é muita coisa. E às vezes eu tenho literalmente um caderninho onde eu coloco o que eu vou fazer naquele dia, pra me ter alguma coisa. Então, tipo, naquele dia eu vou tirar uma horinha do meu tempo e vou fazer algum hobby que eu gosto. Seja só ficar olhando os card games, ficar olhando meus bonequinhos, brincar um pouquinho disso aqui, ler, escrever. Então, e todo dia eu aprendo alguma coisa, eu aprendo algum hobby novo. Como eu disse, eu tava falando esses dias, eu tava vendo um vídeo de diferenças de RPG e JRPG, que é do Fazendo Nerdice, inclusive um ótimo canal, quem quiser ver. E aí ele falou sobre algumas coisas sobre wargames. Eu tenho a ideia do board game, eu não tenho nenhum board game, já joguei board game porque eu tenho um amigo que tem, então eu uso dele mesmo, porque é um hobby caro e precisa de espaço, é uma coisa que eu não tenho agora, e de tempo, eu também não tenho, então quando ele tem uma jogatina lá que eu tenho tempo, eu vou. E eu fui pesquisar sobre wargames, e como o vídeo de inglês que eu tava falando, é um hobby muito legal, muito divertido, é tipo assim, literalmente você pegar dois exércitos e pá, e ter guerra, isso, aquilo, outro. Só que é um hobby muito caro e muito, assim, os caras dedicam a vida. Então, tipo assim, só que foi uma coisa que eu aprendi. Então, pô, o Magic, eu comecei a jogar Magic online. Meu primeiro partido foi online, porque eu fiz um amigo, Adriano, ele super gentil, super gente boa, pô, vamos jogar, vamos jogar. Se não fosse a internet, eu não teria jogado. RPG, minha primeira partida de RPG foi online. Se fosse internet, eu não teria jogado. Então, por mais que a internet tenha muitas nuances negativas, isso é um fato, infelizmente não tem como mudar, afinal somos nós humanos que estamos usando, ela tem muita coisa boa. Você aprende muito, você consegue ter contato, você consegue entender mais, você tem mais acesso. Os filmes da Marvel, assim, hoje a pessoa que assistiu um filme da Marvel pode vir tranquilamente e conseguir baixar uma HQ do Homem-Aranha, que seja Capitão América. Tudo por causa da internet. Você pode ir lá e comprar mais fácil. Então, tipo assim, a internet é uma ferramenta que te dá muitas coisas, te dá muitas opções, te dá muitas variedades. Então, realmente, tenho certeza que se eu tivesse nascido depois da internet, assim, depois que a internet surgiu e tudo mais, já tivesse esse tanto de informação, eu seria uma nerd mais que nem aqueles nerds dos anos 90, 80, que, mano, eu não sei como que os caras tinham informação, entendeu? Tipo, o Elba, mano, tinha um monte ele traz um monte de informação do que ele fazia, tipo, por exemplo, livros-jogos, que é um vídeo que eu vou trazer sobre, mas é uma coisa que eu também aprendi, tipo, em 2020. 2020 eu fui descobrir o que é um livro-jogo, onde basicamente é um livro e você joga com ele, rolando os dados. Eu vou trazer um vídeo explicando melhor. Então, assim, eu acho que a gente tem que usar a internet ao nosso favor. Então, se você gosta de alguma coisa, se você quer aprender alguma coisa, é importante a gente usar ao nosso favor e evoluir e melhorar, sim, melhorar os nossos hobbies e aprender hobbies novos, porque eu adoro hobbies novos, adoro colecionar. Então, assim, é uma ferramenta muito importante e realmente, como eu disse, eu sou uma nerd de quase 30 anos, que não faz questão de esconder que é nerd, tanto na minha vestimenta, tanto nas minhas referências, quem conversa comigo
sabe que eu faço referência do meio nerd de tudo que é jeito. Tipo assim, a pessoa nem é nerd. E eu tô lá fazendo referência. Então, assim, é nesse pique. E a internet me ajudou muito a ser uma nerd melhor, podemos dizer assim, uma nerd que sabe mais de coisas, que tem mais hobbies, que gasta mais com figurinha, com papelãozinho, com miniatura, com tudo, praticamente, né? São muitos hobbies, gente, são muitos hobbies. E às vezes são hobbies que não são baratos, são hobbies bem exóticos também, né? Tipo, livro-jogo. Livro-jogo, a maioria eu tenho certeza que não vai saber o que é. Mas é um hobby que eu gosto, retro games, enfim. Esse foi o vídeo de hoje. Bom, o primeiro vídeo que eu estou fazendo nesse formato. Eu espero que vocês tenham gostado. É um formato que eu vou tentar não cortar, não ter cortes, né? É um formato que eu quero trabalhar mais aqui, porque é um formato que eu gosto, que dá pra conversar melhor. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Então até a próxima. Falou, valeu!